Neste episódio encerramos a série Esperança Contagiante. Ao longo de 12 episódios discorremos sobre várias abordagens que podem ser resumidas em um verbo, esperançar, cuja conjugação é feita em 3 ações: envisionar, agir e perseverar. Fica comigo até o final, pois vou partilhar o caminho que encontrei para esperançar. Após cerca de 40 anos de inquietudes, buscas, estudos, conversas, encontrei respostas que partilho com peregrinos como eu, que chamo de peregrinos da sabedoria perene ou universal. Não falo sobre verdades absolutas ou dogmas, mas de vida, de sofrimento, de alegria, de dor e de amor. Se você quer saber mais sobre esse e outros assuntos relacionados à espiritualidade no seu sentido mais abrangente, se inscreva agora mesmo no nosso canal, clique no sino e receba avisos de novas postagens. Acesse nosso site e nos acompanhe em uma jornada de respostas, mas também de muitas outras perguntas. Em um dos meus treinamentos, o de gestão de mudanças, abordo o paradoxo do ser humano. Cada indivíduo carrega dentro de si um desejo visceral do utópico, do mundo e das condições ideais. Por outro lado, há uma tendência para a acomodação, uma zona de conforto. O sonho do paraíso é o objeto da esperança. A zona de conforto é o mito de que alguém vai prover aquilo que desejamos. Esperançar é se conscientizar de que, como diria o general Maximus Decimus Meridius do filme O Gladiador, o que fazemos aqui ecoa na eternidade. Nossa vida hoje é o resultado de nossas escolhas e decisões feitas até hoje. Nossa vida daqui a tanto tempo será o resultado das escolhas e decisões que fizermos a partir de hoje. Em meus treinamentos de processo de tomada de decisão e escolha, essa afirmativa está sempre presente. Daí eu pergunto aos participantes o que acham dela. A grande maioria concorda. Daí eu pergunto: mas tudo que já aconteceu na tua vida foi uma escolha tua? A resposta invariavelmente é não. Daí eu conto algumas metáforas cujo sentido final é nem tudo que acontece na vida é a nossa escolha, mas o que fazemos com o que acontece conosco é a nossa escolha. Então, o postulado inicial se mantém verdadeiro. Nossa vida daqui a tanto tempo será o resultado das escolhas e decisões que fizermos a partir de hoje. Esperançar, portanto, está condicionado a fazer escolhas e decisões conscientes dos desdobramentos. Entretanto, como dissemos, há as fatalidades. Os eventos estão fora do nosso controle e escolha. Foi sobre esses aspectos que os primeiros episódios dessa série trataram. Daí, o que fazemos com as fatalidades direcionará para uma conjugação de esperançar ou pavimentar uma estrada para um mundo de ilusão. Nesse aspecto é que penso que o cristianismo apresenta alternativa brilhante, talvez, de certo modo, única. Quando percebido sob o ponto de vista estrito do Cristo encarnado em Jesus de Nazaré, penso que uma possível rotulação para o cristianismo seja de o caminho da ferida e da subversão. Jesus concorda em ser o ferido e os cristãos, os estranhos crentes, em um curador ferido. O caminho de Deus não é desbravado por meio da nossa força, mas por meio da nossa fraqueza. Se você fosse criar uma religião, muito possivelmente pensaria em criar como sua imagem religiosa um homem nu, sangrando e ferido. É a imagem mais improvável de Deus, a imagem mais ilógica da onipotência. Nenhum de nós, em nossa imaginação mais fértil, teria inventado isso. Um problema central da existência humana deve ser exposto para que Deus venha ao mundo desta forma e desta maneira. Infelizmente, parece que os cristãos nos acostumamos com a cruz, talvez a tenhamos domesticado até. E não recebemos mais o choque e o escândalo de tudo que essa imagem de fracasso está dizendo. Ser ferido, sofrer e morrer são os caminhos mais rápidos e seguros para se viver de verdade. Usar um bode expiatório é o nosso método preferido.
negamos nossa dor, nossos pecados, nossos sofrimentos e os projetamos em outro lugar. Esse método antigo ainda funciona tão bem que não há razão para pensar que vai acabar ou mudar. Até que sejamos iluminados pela graça, nem mesmo vemos. Permanece escondido com segurança no inconsciente, onde se desenvolve. Assim que identificamos e interrompemos o padrão, o jogo termina. A cruz de Jesus era um espelho erguido para a história, para que pudéssemos detectar o padrão do bode expiatório e parar de participar dele. Apenas o grande eu, o verdadeiro eu, o próprio Deus pode carregar a ansiedade dentro de nós. O pequeno eu, nosso ego, não pode fazer isso. Pessoas que não oram não podem viver o Evangelho porque o eu não é forte o suficiente para conter a ansiedade e o medo. Se não transformarmos nossa dor, sempre a transmitiremos. Sempre outra pessoa tem que sofrer porque não sabemos como sofrer. É disso que se trata. A maioria das pessoas é como um fio elétrico. O que entra é o que sai. Alguém nos chama de um nome, nós o chamamos de volta. Ou seja, a maioria das pessoas passa adiante a mesma energia que é dada a elas. Agora, compare um fio elétrico com aqueles grandes transformadores cinzas que vemos em postes. Uma corrente ou voltagem perigosa entra, mas algo acontece dentro daquela caixa cinza e o que sai é, na verdade, agora útil e produtivo. É exatamente isto que Jesus faz com o sofrimento. O cristianismo é um caminho da subversão porque, em sua forma pura e autêntica, não é popular, nem é de movimento de massa. De forma sutil e sem destaque, como um fermento, ele provoca uma alquimia, uma transformação, uma cura, uma saúde. Isso não ocorre em eventos com multidões, nas centenas e milhares de likes das mídias sociais, nem por meio de êxtases com proclamações triunfalistas. Essa cura de nós mesmos e dos outros se dá no dia a dia, dos encontros e dos desencontros, nas reuniões tensas, nos confrontos, nas filas, nos supermercados, nos parques, nas praias, nas terapias, no lazer, nos ambientes reclusos das salas, das cozinhas e dos quartos. É isso que Jesus fez. Ele não devolveu a energia negativa dirigida a ele, nem durante a sua vida, nem quando estava pendurado na cruz. Ele a segurou dentro e a transformou em algo muito melhor. Foi assim que ele tirou o pecado do mundo. Ele se recusou a passar adiante. Até que entendamos isto, não há esperança. Até que o mundo entenda isto, não há um novo mundo. O esperançar ocorre quando envisionamos como Jesus envisionou, agimos como ele agiu e perseveramos como ele se manteve fiel ao Cristo que nele habitou. O esperançar ocorre quando seguimos o caminho da ferida e da subversão. O caminho da fraqueza e da subversão é o caminho de esperançar. Enquanto estivermos dispostos a aprender e processar as fatalidades e transformá-las em cura e saúde para o mundo ferido, há esperança de novos céus e nova terra. Te convido a escrever nos comentários dessas páginas alguns fragmentos da tua experiência em contagiar esperança. Aproveite, faça a tua inscrição no canal, clique no sino para receber avisos de novas postagens. Me acompanhe em uma jornada de respostas, mas também de muitas outras perguntas. Visite nosso site, oferecemos processos que te apoiam numa jornada de encontro consigo mesmo, a conhecer as suas sombras potenciais, envisionar, entender e construir a realidade, a sua realidade. Se quiser expandir o assunto aqui apresentado, visite o site, conheça nossos textos e livros ou nos contate. A equipe da Enem Aluno está disponível para te apoiar em processos de autoconhecimento, desapego, tomada de consciência. Conte conosco. Até a próxima série.